Oi, o meu nome é Ney Vilela e a gente continua falando sobre política agora no Brasil. Chegamos à proclamação da República. Assim que o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, uma luta política se estabelece. De um lado, os fazendeiros que na proclamação da República nada mais queriam do que estabilizar politicamente o Brasil dentro dos padrões de uma economia agrário exportadora e sem maiores veleidades de participação popular nas decisões políticas. Mas também há um outro grupo, formado pelos profissionais liberais, pelos poucos industriais que existiam no Brasil, e também por uma parte da elite militar. Esse outro grupo queria fazer com que um processo de industrialização se realizasse em nosso país. Esse grupo também consideraria bem-vinda a participação de novos participantes sociais no processo político brasileiro. Deodoro sabia que a grande briga para ver se eram os fazendeiros ou se os liberais que governariam o Brasil, a grande briga estava no terreno econômico. Nomeou o Rui Barbosa ministro da Fazenda, e Rui Barbosa tenta, um tanto atabalhoadamente, fazer com que decisões do Ministério da Fazenda fortalecesse o grupo dos industriais. Mas como as decisões de Rui Barbosa não eram escudadas em conhecimento econômico, o resultado foi uma grande crise, a crise do encilhamento, que provocou um aumento da especulação financeira e da marcha da inflação. Por conta desta situação, a instabilidade política dominou o governo de Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, inclusive, tenta um golpe e acaba fracassando. O resultado é a chegada ao poder de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto tinha uma percepção econômica mais clara, mas não teve forças para catapultar os industriais economicamente. O resultado foi que na primeira eleição para presidente da República, o candidato dos cafeicultores acabou chegando ao poder. Ele era Prudente de Moraes. O governo Prudente de Moraes ainda passou por algumas instabilidades, mas o sucessor de Prudente de Moraes, Campos Salles, ele construiu uma inteligente arquitetura de sustentação dos interesses dos fazendeiros no poder. Essa estrutura inteligente de Campos Salles tinha duas faces. Uma face econômica. Campos Salles conseguiu renegociar a dívida externa brasileira e reduziu as pressões inflacionárias e, ao mesmo tempo, ele construiu, e é aqui que nos interessa mais, uma interessante estrutura de suporte político. Qual foi a lógica de Campos Salles? Primeiro, garantir que o voto seja um voto que sustente os fazendeiros. Como é que ele fez isso? Ele organizou aquilo que nós chamaríamos de voto de cabresto. Ou seja, para votar era necessário que a pessoa
fosse alfabetizada, tivesse algum tipo de trabalho, fosse do sexo masculino, né, maior de 21 anos. Também não podiam votar os militares e os padres. Muito bem. Então, como fazer? Alfabetizar era algo que não estava no interesse dos fazendeiros. Mas se na hora de votar o votante conseguisse rabiscar o seu nome e o nome do candidato, isso já estava bom. O fazendeiro então vai fazer o seguinte: ele vai instruir minimamente os seus funcionários para votar. Os funcionários desenhavam o nome do candidato, provavelmente nem sabiam exatamente o que estavam fazendo. E, desta forma, os fazendeiros, trocando favores com os seus funcionários, e estabelecendo um lugar para o funcionário colocar sua família, garantindo a manutenção do emprego, mesmo que seja um emprego bastante humilde, com remuneração muito pequena, dando ao funcionário o direito de manter uma rocinha de subsistência. O fazendeiro, enfim, ele conseguia agrupar um número de votantes. Cada um desses fazendeiros tinha o seu curral eleitoral. Naquela época, por exemplo, ser deputado federal significava amealhar algo em torno de 1.000 votos, às vezes até bem menos. Então, o fazendeiro, dono de um curral eleitoral de 200, 300, às vezes mais votos, era, na verdade, o grande eleitor da República Velha. Esses fazendeiros, que tinham títulos de coronéis da Guarda Nacional, por isso o uso do termo coronelismo, eles é que, em última análise, definiam quem seria deputado, quem seria governador. Ora, muito bem, o estado economicamente mais poderoso era o de São Paulo. O estado que tinha maior população era o de Minas Gerais. Campos Salles fez um acordo entre o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, e dessa forma esses estados iriam se revezar na presidência da República. É o famoso Acordo do Café com Leite. A política do café com leite também se sustentava numa outra engenhosa maneira de garantir a força política, a política dos governadores. Campos Salles disse para os governadores: olha, no estado de vocês, quem manda são vocês. Eu não vou interferir nos interesses das oligarquias estaduais. A única coisa que eu peço em troca é que os governadores zelem para que os seus deputados federais, lá na Câmara de Deputados, sempre aprovem os projetos de interesse da Presidência da República. Desta forma, política dos governadores e política do café com leite fazem com que o período da República Velha fique nas mãos dos coronéis, dos grandes fazendeiros, e a oligarquia mais poderosa de São Paulo, em última análise, vai dirigir os destinos do país. Isso vai funcionar muito bem até o final da década de 1910, com a Primeira Guerra Mundial, em nível planetário, houve um processo de substituição de importações. Alguns industriais
ganharam força, musculatura econômica. Esses industriais, ganhando força econômica, vão tentar dominar o poder político. Teremos instabilidade na década de 1920. Os industriais vão buscar alguma força de pressão no exército. Os jovens tenentes do exército vão, no final das contas, servir como câmara de eco do interesse desses grupos econômicos que estão ganhando força. Essas disputas acabarão levando à Revolução de 1930. Próximo emocionante capítulo dessa emocionante aventura. Contarei isso na nossa próxima reunião. Você fique em casa, cuide-se. A sua presença é muito importante para todos nós, tá? Fica também com o meu abraço.